Olá pessoal do oitavo ano. Ah, a gente vai prosseguir aqui com o nosso módulo sobre a Revolução Francesa, tá? E no primeiro vídeo a gente estava vendo sobre a situação e a formação da sociedade francesa naquele século XVIII, tá? Nós vimos que ela era composta por três camadas, tá? Primeiro, segundo e terceiro estado. Os dois primeiros estados viviam pendurados nos tributos pagos pelo terceiro estado, ou seja, o terceiro estado arcava com todas as dívidas e todos os custos e gastos do estado sem a possibilidade de ter um mínimo, né, que os favorecesse. Até que nós vamos ver aqui no prosseguimento que a França vai entrar num colapso econômico, ou seja, ela vai sofrer as consequências de um gasto desenfreado e de uma nobreza, né, inconsequente com seus gastos e seus privilégios. Tentando fazer equacionar todas essas dívidas, né, e solucionar os problemas de gastos da França, o rei Luís XVI ele vai, através dos seus conselheiros, né, ele vai propor um aumento de tributos, ou seja, um aumento de impostos sobre o terceiro estado, ok? Que nesse momento já estava tão sobrecarregado que não aguentaria mais nenhuma dívida a mais sobre isso, né? Outra coisa que também foi cogitada seriam o fim da isenção fiscal do primeiro e segundo estado. Ou seja, o primeiro e segundo estado, eles deveriam pagar tributos, pagar impostos, né? Porém, essa Porém, os protestos dos nobres e do clero que se viram afrontados com essa nova proposta obrigam o rei a demitir os conselheiros, tá? E aí, diz que em 1789 a situação tornou-se de tal modo insustentável, né? Que deveria ser feito algo rápido e prático, tá? Com isso, o rei ele nomeou um ministro chamado Necker, tá? Para tentar solucionar esse problema financeiro. Porém, o Necker ele só assume mediante a uma condição, tá? Essa condição é a convocação de convocação dos estados gerais, ou seja, uma assembleia que reuniria todos os três estados, né? Representantes do clero, representantes da nobreza e representantes do setor mais pobre, né? Que eram representantes dos servos. Que tomariam entre si algumas medidas para a equação desse problema financeiro. E com isso, o ministro ele esperava, né, garantir um amplo apoio, tá? Abrindo a possibilidade de um diálogo entre as três esferas, né, da sociedade. Ele pretendia um amplo apoio de todas elas. Isso fez com que ganhasse as ruas, né, essa notícia, e o povo se viu, digamos, em certo ponto, feliz por estarem achando que participariam dos destinos enfim, participariam dos destinos do país, tá? Porém, quando há essa convocação e acontece essa assembleia, instaura-se um impasse entre eles, tá? Porque vai falar aqui que no início dos trabalhos foi marcado por desentendimentos na forma da votação, que os representantes do clero e da nobreza, ou seja, os mais ricos, queriam que votassem apenas um voto por estado. Ou seja, haveriam 3 votos. Como assim? Como a gente via que o primeiro estado, ou seja, o clero e a nobreza eram amigos, obviamente sempre o terceiro estado, ou seja, os pobres, levariam a pior, né? Seria um voto vencido. Porém, o terceiro estado ele exige que todos os que são convocados
tenham direito ao voto, né? Ao todo seriam em torno de 1.147 pessoas votando, o que daria amplo favorecimento ao terceiro estado, tá? Com esse impasse, vendo que os dois estados mais ricos levariam a pior, o rei, né? Ou seja, o Luís XVI, ele dissolve essa assembleia, tá? Ele dissolve, ele simplesmente acaba com ela. Porém, diante dessa situação, os membros do terceiro estado, eles se recusam a serem dissolvidos, tá? E se fecham, né? E declaram-se em Assembleia Geral. Nós continuamos, né? Em Assembleia, se vocês quiserem se retirar, se retiram, mas a partir de agora a Assembleia vai decidir os rumos desse país e nós não desfaremos dessa Assembleia até o rei não redigir, né? Até que não aceitasse uma Constituição francesa, tá? A notícia dessa assinatura dessa Constituição francesa, dessa Assembleia Geral que brigava por uma nova Constituição, uma nova lei, algo que fosse que viesse diretamente ao encontro dos seus interesses, ganham as ruas de Paris, tá? O povo sai às ruas e há uma ampla mobilização popular, tá? Para que essa assembleia seja levada até o rei e que tomassem medidas, para que assinassem e tomassem medidas a seus favores, né? Porém, essa pressão popular, nesse momento dessa Assembleia Nacional Constituinte, vai tornar o rei, vai colocar o rei na parede e vai fazer com que ele tome medidas cada vez mais impopulares, tá? Dentre essas medidas, nós vamos ver aqui para baixo, vai correr boatos que o rei Luís XVI prenderia os representantes do terceiro estado que estavam, né, reunidos em assembleia, né? E com esses boatos fizeram com que milhares de pessoas que já estavam nas ruas, já estavam vivendo esse clima de euforia, tomassem a Bastilha, tá? No dia 14 de julho de 1789, essa população investiu-se contra a Bastilha, que era nada mais nada menos do que aquela imagem que a gente viu no começo do módulo, né? Que era o símbolo máximo da representação de poder do rei. Ok? Essa tomada da Bastilha, né? Em busca de armas para que se pudesse fazer a revolução, fez com que o símbolo máximo dessa revolução caísse, né? O símbolo máximo da revolução, que era a Bastilha, caísse. Isso representou de tal modo uma força muito grande para a união dos povos e que para todos que faziam parte do terceiro estado tivessem mobilizados. Vai falar no texto aqui, ó, que a mobilização na França chegou também no campo. Uma população faminta, submetida aos pesados tributos e obrigações que só agravavam a sua miserabilidade, passou a invadir propriedades, ateando fogo e destruir castelos e massacrar os seus senhores. Então a gente vê que toda a população que fazia parte desses 98% que era o terceiro estado, que era economicamente arrasado por um clero e uma nobreza inconsequente, vai se movimentar, vai às ruas e vai exigir com que essa Constituição venha à tona. Nós temos aqui, ó, no pontilhadinho em cima, algo que Hobsbawm, né, no seu livro A Revolução Francesa, fala sobre a tomada de símbolos, tá? De fato, a contra-revolução de Luís XVI reuniu pessoas e armas para deter os revolucionários. Mobilizou contra si as massas de Paris já famintas, desconfiadas e militantes. O resultado mais sensacional de sua mobilização foi a queda da Bastilha,
uma prisão estatal que simbolizava a autoridade real e onde os revolucionários esperavam encontrar armas. Em tempos de revolução, nada é mais poderoso do que a queda de símbolos. A queda da Bastilha, que fez em 14 de julho a festa nacional francesa, reafirmou a queda do despotismo e foi saudada em todo o mundo como o princípio da libertação. Tá? Então, a queda de símbolos, ela representa para os movimentos revolucionários um grande impulso para ganhos da liberdade. No caso iluminista, né, no caso francês, foi para que essa Constituição, né, que vinha de encontro à liberdade, igualdade e fraternidade, pudesse ser feita. E o texto vai continuar, tá? Falando que, paralelamente a esses acontecimentos, os deputados dissidentes continuavam a redigir a Constituição. No entanto, antes que ela ficasse pronta, em 26 de agosto de 1789, eles aprovaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esses direitos, tá? Vocês vão ver muito ele no 9º ano, tá? A gente vai estudá-los, tá? Porque eles fizeram parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos com a criação da ONU em 1998. Isso vocês vão ver só o ano que vem, tá? E aí, para finalizar, a gente já tem ali, ó, baseado nos princípios iluministas, a Declaração dos Direitos representaram a disposição de colocar fim à sociedade de privilégios, estamentos e desigualdades de origem e de conceder que os seres humanos devem nascer e permanecer livres e iguais perante a lei. A liberdade individual e os direitos dos seres humanos deveriam ser garantidos pela legislação e respeitados pelo poder público, que passou a se expressar por meio de representantes, não mais reis, entenderam? Não mais reis que deveriam ser seguidos por conta de uma ordem de casta dizendo que eles deveriam porque eram escolhidos por Deus, tá? E em total também, não só se expressar por meio de representantes, mas também em total respeito e submissão à lei. A partir de então, tudo que estava escrito, tudo que o povo redigiu e escreveu como sendo leis para serem seguidas, deveriam ter total respeito e submissão, tá? Um pouco acima no pontilhado, para finalizar tudo isso aí, vai falar que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão está ainda hoje entre os princípios, documentos e inspirações de pactos firmados para estabelecer uma sociedade que garanta direitos essenciais a todos, combata a opressão e a discriminação e defenda a igualdade e a dignidade. Entre essas iniciativas que se inspiram na Declaração de 1789 está a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pelos Estados-membros da Organização da ONU, Organizações das Nações Unidas, ONU, em 1948, que é o que eu acabei de dizer para vocês, que vocês vão estudar isso com mais propriedade no 9º ano. Ok? Então, esse desdobramento, esse fim desse Estado antigo, né, desse modelo antigo, e o início de um novo Estado, um Estado iluminista, um Estado em que depois a gente vai, ao longo dos capítulos posteriores, a gente vai ver que ele vai se dividir em três poderes, né? Legislativo, judiciário, executivo, cada um se autorregulamentando e todos eles compostos por membros da sociedade, escolhidos pela sociedade, vai dar possibilidade muito maior do cidadão se sentir agregado a uma sociedade cujo ele tenha voz e vez, pelo menos na teoria. Ok, pessoal? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.